Saúde a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, dando continuidade ao vídeo anterior, a qual nós tratamos sobre os anjos de Deus que estavam ali diante do trono e mais precisamente sobre os anjos caídos, que é um terço de todos os anjos dos céus, e nós vimos que é um número muito grande. E toda essa multidão aí que trata-se de 300 e mais de 300 trilhões de anjos, e fizemos aí uma conta. Quem não assistiu o vídeo anterior, volta lá e assiste, que você vai compreender. São aí no mínimo 380 bilhões de anjos caídos para cada ser humano aqui na Terra. E então isso é uma quantidade muito grande, e tudo isso está aí para influenciar a vida do ser humano. E nisso a gente vê quão é difícil uma pessoa que está no pecado se converter, renunciar ao pecado. E por isso é dolorido a gente ver e dizer, mas é a verdade. Na maioria só volta a Cristo pela dor, enquanto não sofre uma aflição muito grande, uma dor muito grande, ou uma perca muito grande, não atenta para Jesus Cristo, porque a obra maligna que está influenciando essas pessoas a permanecer no pecado é terrível. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês: tudo que é bom podem melhorar. No entanto, tudo o que é ruim pode piorar. Porque se existe aí trilhões de anjos caídos, justamente com o diabo para influenciar a humanidade, claro que o poder de Deus é incomparável para nos proteger. Mas como já foi mencionado no vídeo anterior, a proteção de Deus, a vitória de Jesus Cristo é para os que estão nele. Então, para quem não está em Cristo, pode piorar? Pode. E também para as pessoas que estão em Cristo, que não vigiar, porque sabemos que a tentação ela atinge todos. Satanás tenta de tudo a influenciar a vida das pessoas que creem em Jesus Cristo. Mas enquanto em Cristo, enquanto perseverar, a vitória de Jesus Cristo nos garante que somos vencedores. Então, o que pode ser bom, pode melhorar? Pode, porque o propósito de Deus é que alcançamos a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Então, todos os dias nós temos que ter em mente que hoje nós temos que ser melhor do que fomos ontem, e amanhã temos que ser melhor do que fomos hoje, para que chegamos à estatura de Cristo no final da nossa carreira, da nossa caminhada com Ele. Mas para os que já estão na derrota, que já estão na influência do pecado, do maligno, pode piorar? Pode, e muito. Porque quando nós falamos de anjos caídos, nós não estamos falando de demônios. Eu sei que existe algumas linhas teológicas que olha e ensina e entende que os anjos caídos são os demônios, mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que essas coisas não procedem. Olhando as informações bíblicas, nós vemos lá em Apocalipse 7:9, vamos lá para Apocalipse 7:9, Apocalipse 12, 7:9, viu? Apocalipse 12,
do 7 a 9, diz assim: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Olha aqui, houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhou contra o Satanás e seus demônios? Não. Ele batalhou contra Satanás e os seus anjos, e foram precipitados na terra. Satanás e demônios? Não. Satanás e seus anjos foram precipitados na terra. Então não procede, aqui nessa informação, não procede que anjo seja demônio. Em nenhum momento se diz que anjo é demônio. E lá em Zacarias 13, no verso 12, Deus falando que vai remover todos os ídolos da face da terra, ele diz também que ele vai remover todos os espíritos de impureza. Veja bem, Deus não está falando que vai remover os anjos de impureza, os anjos caídos. Deus está dizendo que vai remover os espíritos de impureza. E aí, lá em Daniel, capítulo 10, deixa eu estar vendo aqui, abrindo aqui para os irmãos. Daniel, capítulo 10, verso 13, diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. E no verso 20 diz: e disse, sabe, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Olha, aqui, tanto no verso 13, os anjos caídos, que eram os anjos que o diabo estava usando para ajudar ali os persas, é chamado de príncipe. Não são chamados de demônios, são chamados de príncipes. E também no verso 20 acrescenta mais o príncipe da Grécia. Então tanto o príncipe da Pérsia, tanto os anjos que estavam com a Grécia e com a Pérsia que estava com a Grécia são príncipes. Claro que são anjos caídos, são forças malignas do diabo que estava ali levando aquele povo gentil a guerrear, a ter vitória. O objetivo a gente sabe, porque o povo de Deus estava ali na Babilônia, e o objetivo do diabo era escravizar o povo de Deus, manter o povo escravizado, e Deus permitiu, porque o povo dele desviou do caminho dele. E isso é coisa que nós temos de ter na nossa mente, que todas as vezes que o homem desvia do caminho de Deus, acontece coisas ruins na vida dele, porque Deus permite. Mas não são demônios, são anjos, são anjos caídos, são os anjos do diabo. Lá em Apocalipse, capítulo 16, eu vou abrir aqui que vai ficar mais fácil. Capítulo 16, no verso 13, diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso.
Então nós vemos aqui que espírito imundo sai da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta. Então a gente vê que eles estão acometidos de demônios, mas não fala que são anjos, são demônios. E quando a gente vê os evangelhos, a gente vê que Jesus expeliu vários espíritos imundos, que são demônios, e em nenhum momento Jesus diz que está expulsando o anjo das pessoas. Então não tenhamos dúvida que se fosse demônio, Jesus dizia, se fosse demônio fosse anjo, Jesus em algum momento teria dito que estava expulsando anjos. Em nenhum momento na Bíblia se diz que anjos têm a capacidade de possuir a vida do ser humano, isso é, de entrar dentro da vida do ser humano e possuir o ser humano. A capacidade do diabo, porque o diabo ele não é Deus, ele é criatura, mas ele é um querubim, e a capacidade do diabo é de influenciar. Isso que o diabo fez com Pedro, e fez também com Judas. A influência do diabo entrou na vida de Judas e levou Judas a trair a Cristo. Então o poder do diabo e dos anjos é a influência. O poder dos demônios é de possuir a vida do ser humano, claro, o ser humano que não está em Cristo, porque o que está em Cristo é o mesmo Espírito do Senhor, e o diabo não é doido de querer entrar o demônio não é doido de querer entrar em uma pessoa que o Espírito Santo está nele. Então eles possuem as pessoas que não têm a presença de Deus na vida dele. E lá em Lucas capítulo 8, a partir do verso 26, diz assim: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andavam vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que arrebatava e guardava-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, eram impelidos pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andavam passando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe, e tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Amados, aqui nós vemos, nessa leitura aqui do Evangelho de Jesus Cristo, que demônios, eles querem estar habitando em um corpo, e corpo de homem, de ser humano, corpo humano, e é um número também absurdo, porque era legião. E quando a gente faz uma pesquisa, porque é muito importante a gente ler a palavra, estudar, olhar as informações bíblicas, e também pesquisar assuntos que vai nos trazer o conhecimento real do que a Bíblia está nos falando. Por exemplo, aqui fala em legião, mas não fala a quantidade que é uma legião.
Quando nós fazemos uma pesquisa, nós descobrimos que uma legião de soldados romanos naquele tempo era composta de 6.000 componentes, 6.000 soldados. Então esse nome, a qual não foi Jesus que disse, mas foi os demônios, que referiu em legiões, em legião, é um nome romano. É uma informação da quantidade de componentes que existia numa legião do exército romano naquele tempo. Então, no mínimo, tinha ali naquele homem, naquele gadareno, 6.000 demônios. E isso, ao longo da minha busca de compreender a palavra de Deus e conhecer a Deus, eu não conseguia entender como é que podia um ser humano ter capacidade de receber nele, de habitar nele 6.000 demônios. Eu ficava pensando, como é que é isso? Está empiado um por cima do outro. Às vezes eu pensava que seria como uma bicheira, que eu, quando era criança, eu via nas fazendas animais que davam aquelas bicheiras. Hoje os animais são mais bem cuidados, mas naquele tempo não era tão bem cuidados como hoje. A gente via aquelas bicheiras que os bichos ficavam fervendo ali na carne do animal. E eu tinha em mente que era daquela forma, mas eu não conseguia compreender realmente como isso se dava. Até que, através da palavra de Deus, eu tive o entendimento que a criatura espiritual, porque demônios são criados, a Bíblia não nos dá a origem dos demônios. Então você pode procurar na Bíblia, você não vai achar a origem do demônio, mas o único ser que não é criado é Deus. Então todas as outras coisas que existem é criado por Deus. Então os demônios também foram criados por Deus. E se eu dissesse para vocês que eu não sei a origem dos demônios, eu estaria mentindo, porque o Senhor já me revelou em momentos de oração, de íntima comunhão com Deus, porque Deus sempre revela seu segredo aos seus profetas, mas Ele não me mandou trazer isso a público, às pessoas. Mas uma coisa que eu quero abrir aqui um parênteses para explicar para os ouvintes, porque eu sei que tem muita gente que diz: Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Deus, quando Deus fala, nós temos de conhecer a palavra. Antes de você conhecer a palavra, não entre nessa Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. Você tem que conhecer a palavra, porque a primeira coisa que nós temos que compreender, que nenhuma revelação de Deus, nenhuma coisa que Deus fala para nós pode contradizer com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, se alguma revelação contradiz o que a Bíblia ensina, que é a palavra de Deus, que é a verdade, então aquela revelação se contradiz à Bíblia, aquela revelação não veio de Deus. Por exemplo, eu estava orando um dia e eu sempre tive assim um problema de entendimento, que eu ficava pensando, talvez você também já tenha pensado isso, eu ficava pensando, por que Deus não destruiu logo o Satanás e acabou logo com ele no início e acabava com tudo isso? E eu estava orando e o Senhor me disse que o plano dele não era destruir Satanás, mas de aniquilar Satanás. E quando nós olhamos para o plano de Deus nos revelado na Bíblia, nós vemos que isso vai acontecer, vai concluir. Nós vemos Apocalipse, que a ira de Deus é derramado sobre o mundo ímpio, a qual está ali governado pela besta e pelo falso profeta, que são pessoas que são a personificação do diabo. E nós vemos que o falso profeta e a besta são lançados no lago de fogo, e nós vemos que o diabo são presos por 1000 anos, e depois solto por um pouco de tempo, e depois é lançado também no lago de fogo para sempre, da onde ele nunca mais vai sair.
e onde ele está ali para sempre, nunca mais sai do lago de fogo. E então nós vemos que o plano de Deus é realmente aniquilar o diabo, e isso vai acontecer. Então a revelação que Deus me deu, que Deus me disse que o plano dele é aniquilar o diabo, é verdadeira, está na Bíblia. E assim como a outra revelação que ele deu anterior, a qual eu não vou me expor aqui com ela, mas também não contradiz a Bíblia. E nós temos que compreender essas coisas. Se alguém te dá uma revelação, traz sobre você uma profecia que ela contradiz o que está na Bíblia, não aceite, não receba na sua vida, porque não vem de Deus. E isso acontece muito porque nós estamos vivendo uma geração de cristãos que não consegue diferenciar profeta de dons. Porque uma coisa é ser profeta. O profeta é aquele que Deus fala através da boca dele. Deus usa ele como boca dele. Esse é o profeta, como foi Jeremias, como foi Isaías e todos os profetas da antiguidade, Ezequiel, Zacarias, Daniel. Vocês podem ver que Deus usava essas pessoas para falar ao mundo, mas sempre pautado na sua palavra. E quando o Senhor me fez a boca dele, me fez profeta, o Senhor me deu por ordenança pregar a sua palavra e seu juízo, e libertar seu povo, levar o seu grande amor, que é Cristo, né, ao mundo todo. Então o que Deus fala através do profeta é o que está na palavra dele, e o que as revelações são o entendimento que Deus fala através da nossa boca. Aquilo que sai da boca do profeta vem de Deus. Agora, dons são coisas diferentes. Dons é virtude dada pelo Espírito Santo à igreja para trazer conhecimento sobre a igreja. Então, determinada pessoa tem um dom, é revelado algo na vida dele, mas não é Deus falando. Então esse dom, muitas vezes as pessoas têm o dom, mas desviam os dons para interesse próprio. Vê uma pessoa diferente entrar na igreja, uma pessoa bem vestida, e aí para influenciar aquela pessoa diz que Deus está mandando entregar algo para aquela pessoa. Às vezes a pessoa tem um dom, mas ele desvirtua o dom que Deus deu para ele. Mas eu não vou entrar nesse assunto, isso é outra ministração que eu quero também trazer para a igreja. Mas depois de nós fazermos essas séries de vídeo que nós estamos discorrendo sobre Apocalipse. Então, voltando aqui à questão dos demônios, os demônios, eles são seres não, são criaturas, perdão, porque ser é Deus, Deus é que ele é um ser, ele Deus, ele sempre existiu e sempre vai existir. Demônios são criados, né? São criaturas espirituais que o lugar deles é o abismo, eles estão no abismo. Abismo significa ausência de luz, e então o lugar deles é um lugar que não há luz, não há existência, porque ali só é um abismo. E a preocupação dos demônios aqui era em Jesus expulsar eles e mandar eles de volta para o abismo, e eles queriam ficar ali naquela região. Então por que eles pediram a Jesus para entrar nos porcos? Ora, eles sabiam o tempo deles, você vê que eles reclamaram com Jesus que ainda não era o tempo deles, porque eles conheciam o tempo deles. Mas o tempo de Jesus era aquele, e Jesus veio para libertar o ser humano. Então Jesus estava libertando aquele homem. Então, ao pedir para entrar nos porcos, eles sabiam que os porcos eles não iam ficar nos porcos, os porcos iam morrer e eles iam sair dos porcos. Mas a questão era a região, porque aquela região era a região de criador de porcos, a região de Gadara, e então era uma região de pessoas que não serviam a Deus. Porque quem servia a Deus naquele tempo eram as pessoas que estavam debaixo da lei, que eram os israelitas, os hebreus, a qual eles não tinham contato com porcos, não existia criação de porcos
do povo hebreu. Então, ali era uma região totalmente de pessoas distanciadas de Deus, e era realmente o lugar aonde os demônios nadavam de braçada, como se disse o ditado popular. Porque demônios, eles, segundo alguns estudiosos, teólogos, eles são criaturas regionais, eles gostam de estar numa certa região, e eles têm aquela região ali como deles. Então aquela região de Gadara era uma região que eles consideravam deles, eles queriam estar ali. E isso, trazendo para a nossa realidade de hoje, nós compreendemos que hoje existem determinados lugares que demônios estão nadando de braçada. E aí, que me desculpe as pessoas que gostam do mundo, que amam o mundo e não amam a Deus, mas amam o mundo, às vezes até dizem que são cristãos, dizem que amam a Deus, mas não amam. Eu quero dizer que certos lugares, certos eventos, são aonde os demônios nadam de braçada. Então, por exemplo, Carnaval é um tempo que os demônios nadam de braçada na vida das pessoas. Assim como as danceterias, aí, os forró da vida, as baladas da vida, os funks malucos aí da vida, esses são um lugar onde os demônios residem e habitam, porque é onde eles acham guarida para a vida deles. Então isso é importante, esse conhecimento, para que nós compreendamos que além dos anjos, das influências do diabo e dos anjos, o diabo também tem sobre o seu domínio os anjos, os demônios estão também sobre o domínio do diabo. Eu não sei como o diabo conseguiu o domínio, mas ele conseguiu, porque ele é o príncipe das trevas, e a origem dos demônios é as trevas. Eu não vou dizer de onde eles vieram, mas já estou dizendo aqui a origem deles é as trevas, eles vieram das trevas. E então, se a pessoa não está em Cristo, não está na luz, está nas trevas. Então ele está como os demônios gostam. E ele está sobre não só as influências dessa quantidade absurda de anjos caídos que estão com o diabo para cumprir os propósitos do diabo, como também uma quantidade também absurda, que a Bíblia não menciona quanto, mas só em uma pessoa endemoniada tinha 6 mil, no mínimo 6 mil demônios. Então nós vemos aí que o que Paulo traz para nós em Efésios, capítulo 6, a qual não é contra a carne nem o sangue que nós temos que lutar, mas contra os principados, contra os príncipes em plural, que são muitos príncipes, né? Príncipe das trevas, o príncipe das trevas principal, que é o diabo, mas há muitos príncipes, muitos anjos que estão dominando os principados que estão com o diabo. E principados em plural, que são muitos, que se existe aí mais de trilhões de anjos caídos que o diabo arrastou sobre si dos céus. Então existe muitos principados. Então quando a palavra de Deus está dizendo lá em Efésios, Efésios capítulo 6, em principados, está falando nos anjos caídos. E potestade é poder. Está falando em poder das trevas, poder maligno. E quando fala em hoste maligna, então nós compreendemos que está falando também dos demônios. Porque quem é que comanda os demônios, senão o príncipe das trevas, que é Satanás? Então vejamos bem, para quem está afastado de Cristo, quem não está na luz, Cristo está nas trevas, tem toda essa influência maligna de anjos caídos, de demônios que habitam a vida das pessoas que não estão em Cristo, e isso é terrível.
E nós que cremos em Cristo, nós guerreamos contra tudo isso, e a forma de nós guerrearmos não é contra a carne nem contra o sangue. A forma de nós guerrearmos é de joelhos no chão, orando e adorando ao nosso Deus, e louvando, cultuando, porque em Cristo Jesus nós já temos a vitória sobre todo esse domínio maligno do diabo. Jesus já nos deu a vitória, e nele nós temos essa gloriosa e grandiosa vitória que Jesus Cristo nos deu. Então precisamos, amados, de estar firmes todos os dias em Cristo Jesus, para que as hostes malignas de Satanás, os seus principados, os seus demônios, não venha ter domínio nas nossas vidas, nas nossas casas, porque a nossa vida e a nossa casa pertence a Jesus Cristo, nosso Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Que a paz e a graça de Jesus Cristo seja contigo. Darei continuidade no próximo vídeo.